Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje falaremos nesse briefing sobre a viagem do presidente Lula a Barcelona, Hannover e Lisboa. E temos aqui a presença do embaixador Roberto Abdala, que é o secretário de Europa e América do Norte, do MRE, a embaixadora Vanessa Dolce de Faria, a especial do ministro de Estado das Relações Exteriores, e do ministro Carlos Henrique Moscardo, que é o chefe da divisão de programas de promoção comercial e de investimento. A embaixadora Vanessa tem um compromisso agora. A dinâmica hoje, o embaixador Roberto Abdala vai apresentar um panorama geral dessa viagem. Em seguida, falarão especificamente da programação na Espanha e da 4ª reunião de alto nível do Fórum em Defesa da Democracia. Abriremos uma sessão de perguntas e respostas específicas sobre essa parte do programa. Depois voltaremos para o embaixador Roberto Abdala, que dará sequência na continuidade das demais agendas da missão. E aí, ao final, abriremos uma sessão de perguntas e respostas sobre o resto da programação. Tá bem? Vamos para o embaixador. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo deste briefing. Eu sou secretário de Europa e América do Norte, embaixador Roberto Abdala, e vou passar algumas informações para vocês. Estou às ordens depois para a gente conversar um pouco, tirar algumas dúvidas e prestar esclarecimento. Como vocês sabem, esta é uma visita tripla do senhor presidente da República. É uma visita que inclui 3 países, a Espanha, a Alemanha e Portugal. Na Espanha são 2 eventos distintos que a gente vai discorrer sobre. Na Alemanha é uma série de eventos, como vocês verão, e em Portugal também uma visita que é uma visita mais curta, mais rápida. A visita à Espanha se dará nos dias 17 e 18 de abril, na semana que vem, e os 2 eventos são a primeira cúpula Brasil-Espanha, no dia 17 de abril, e a 4ª reunião de alto nível do Fórum Democracia Sempre, no dia 18 de abril. Como vocês sabem, Brasil e Espanha têm uma parceria estratégica desde 2003, parceria esta que retomou centralidade na política externa brasileira do atual mandato do presidente Lula. Há uma enorme convergência de valores e prioridades políticas entre os 2 governos, o que tem favorecido a cooperação entre o Brasil e a Espanha em temas como defesa da democracia, combate à desinformação, direitos humanos, igualdade racial e de gênero, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Essa coordenação também se reflete no plano multilateral. Como vocês se recordarão, teve uma construtiva participação na COP30 e faz parte, integra a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Não podemos perder de vista esse evento em defesa da democracia, combatendo extremismos, que foi lançado em 2004, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, e sobre o qual a embaixadora Vanessa Dolce de Faria poderá prestar mais esclarecimentos em seguida. Recentemente, houve 2 visitas presidenciais entre Brasil e Espanha. Presidenciais, vamos colocar nesse nível, porque o Pedro Sánchez é chefe de governo, né? Muito embora os espanhóis o chamem de presidente Sánchez, porque é presidente de governo. A primeira delas foi em abril de 2023, quando o presidente Lula visitou Madrid, a Espanha, deslocou-se a Madrid, e em março de 2024, quando o presidente Pedro Sánchez esteve em Brasília. Na visita de 2024, assinada a Declaração de Seguimento da Parceria Estratégica Renovada e adotado um mapa do caminho para orientar as relações bilaterais. Em fevereiro de 2025, o ministro Mauro Vieira e seu homólogo espanhol, José Manuel Álvarez, decidiram a primeira reunião da Comissão Permanente Bilateral, que foi realizada em Madrid. Naquela ocasião, o mecanismo bianual de cúpulas, que será inaugurado agora com a primeira cúpula Brasil-Espanha no próximo dia 17, em Barcelona. É importante a gente ter presente que o Brasil é o primeiro país latino-americano com o qual Madrid estabelece um processo dessa natureza. A Espanha é a nossa 8ª maior parceira comercial, atrás da China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Índia, Países Baixos e México, e nós temos uma corrente de comércio que soma 12,6 bilhões de dólares
com um superávit brasileiro à ordem de 4,96 bilhões. A Espanha foi, no ano passado, o quinto maior destino global para as exportações brasileiras. Um outro item que é de suma importância é que, por mais de 2 décadas, a Espanha figura entre os principais investidores no Brasil. Há um estoque de investimentos espanhóis de cerca de 50 bilhões de dólares, número de 2024. Mais de 1.000 empresas espanholas atuam no Brasil, com destaque nos setores de energia, comunicações e bancário. É importante também frisar que o acordo de parceria Mercosul-União Europeia entra provisoriamente em vigor no dia 1º de maio, o que beneficiará ainda mais esses fluxos, e que a Espanha foi um parceiro na promoção. Eu vou, então, comentar com vocês a agenda do presidente no dia 18, sábado, agora, em Barcelona. Vou comentar um pouco a organização da reunião, o que o presidente vai fazer, como vai ser amanhã. Mas acho que é importante eu começar voltando um pouquinho no tempo para explicar como que a gente chega nessa 4ª reunião desse Fórum da Democracia. A primeira vez que essa reunião aconteceu foi em 2024, o senador Roberto comentou, à margem das Nações Unidas. Foi uma iniciativa do presidente Lula e do presidente Sanches. Foi seguida por uma etapa, que eu vou chamar de uma etapa regional, que foi em julho do ano passado, no Chile, coordenada pelo então presidente Boric, a qual se seguiu uma nova etapa mais ampla, novamente à margem da Assembleia Geral da ONU, ano passado, em outubro, e agora uma nova etapa regional organizada pelo governo espanhol. Quando o presidente Lula e o presidente Sanches tiveram a ideia de formar esse fórum, a ideia foi promover uma coordenação política de alto nível, em defesa da democracia, focando em alguns temas que exigem uma coordenação política mais forte, num nível mais alto. E as discussões foram se aprofundando nesses 3 grandes eixos, e eu vou mencioná-los agora, porque eles também serão debatidos pelos chefes de Estado na manhã do dia 18. Então, em primeiro lugar, o multilateralismo. Em segundo lugar, a questão das desigualdades. Em terceiro lugar, o combate à desinformação. Com relação ao multilateralismo, acho muito possível que nessa reunião de presidentes, sábado em Barcelona, a questão da sucessão do secretário-geral da ONU apareça. A gente sabe que nunca houve uma mulher à frente das Nações Unidas. Nós estamos com uma candidata, a candidata Michelle Bachelet. Possivelmente não haverá consenso entre todos os países lá presentes, mas esse é um tema importante na perspectiva brasileira. A questão das desigualdades, reuniões preparatórias, nós, Brasil, muito que o tema da violência política de gênero e também da violência digital de gênero, que nós temos trabalhado na Comissão sobre a Situação da Mulher na ONU, estivessem refletidos no debate, possivelmente também numa declaração. É bem possível que haja uma declaração política no final dessa reunião. E, por fim, a questão do combate à desinformação, a expectativa de que a gente consiga criar uma mesa de democracia que está sendo coordenada pela Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República. Ainda esperada, no dia 18, é que os presidentes comecem a reunião por volta das 10 horas, possivelmente com uma foto de família antes. Essa reunião deve durar umas 2 horas. Até o momento, a gente tem, os espanhóis passaram para a gente como confirmados, e eu vou dizer os chefes de Estado e os países, mas isso o pessoal pode mudar até sábado. Por enquanto, a gente tem confirmado o presidente da África do Sul, o ministro da Albânia, vice-chanceler da Alemanha, a ministra de Barbados, vice-presidente de Botsuana, então presidente da África do Sul, primeiro-ministro da Albânia, vice-chanceler da Alemanha, primeira-ministra de Barbados, vice-presidente de Botsuana, nosso presidente, presidente de Cabo Verde, presidente da Colômbia, a vice-presidenta de Gana, presidenta da Irlanda, a primeira-ministra da Lituânia, a presidenta do México, o vice-primeiro-ministro do presidente do Uruguai, presidente do Conselho Europeu e o subsecretário da ONU para Políticas, o subsecretário das Nações Políticas. Após essa reunião dos presidentes, dos vice-presidentes, primeiros ministros, vai haver um almoço fechado e depois desse almoço, o presidente Lula fala na plenária de um evento que vai estar acontecendo em Barcelona na sexta e no sábado, que é um evento junto a organismos da sociedade civil, think tanks,
sindical. E o presidente faz a fala de fechamento, entendo, esse evento junto à sociedade civil. Vocês se lembrarão que no Chile, em julho do ano passado, teve um evento junto à sociedade civil e o presidente falou também nesse evento no final. Um pouco essas são as informações gerais e eu estou à disposição para responder quaisquer dúvidas. Até 2 horas de reunião previsto, das 10 ao meio-dia. Vamos abrir, então, a primeira sessão de perguntas e respostas. Se puder só dizer o meio, por favor. Obrigada. Oi, bom dia. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Embaixadora, eu queria que a senhora explicasse melhor o que seria essa mesa de democracia que a senhora falou que tem a ideia de ser criada no âmbito da desinformação. E, embaixadora, eu não sei se a senhora ainda vai falar em seguida sobre o que é que vai ser assinado. Então, é isso para a senhora. Tá, então minha dúvida é essa, e se há expectativa de bilaterais com algum desses chefes de Estado que a senhora listou? Só uma por vez? Não, como vocês quiserem. Bom dia, eu sou o Caio Peixoto, repórter da Folha de São Paulo, e vendo a escalação da reunião, eu reparei que tem alguns países que são, inclusive, possivelmente os países mais poderosos mencionados, vão ter representações de um nível um pouco mais baixo. Está sendo difícil levar chefe de Estado e chefe de governo para esse tipo de reunião hoje em dia? Posso já responder 2? A gente passa para outras? Com relação à mesa redonda, essa é uma articulação que está sendo feita pelo secretário João Brant, lá da SECOM. As informações que ele me passou ontem é que a ideia é a criação de um espaço para articulação política, governamental, em torno da agenda digital, minando interação sobre agendas domésticas de regulação e políticas públicas, com diálogo para atuação articulada em âmbito multilateral. É o que a gente tem por enquanto. Acho que o mecanismo, eles vão conversar mais, as equipes técnicas, mais a fundo lá em Barcelona. Com relação aos bilaterais, não tenho ainda nenhuma informação, nem confirmação, mas acho muito possível que haja, tá? Ao longo da semana a gente vai ter essa informação. Olha, com relação aos chefes de Estado e de governo, vice-presidentes, acho que nós temos nomes muito de peso, assim. A gente esperava África do Sul. Agora a gente teve a excelente notícia de que a presidenta Cláudia Sheinbaum confirmou presença também, né? Ela que viaja pouquíssimo para o exterior e é copatrocinadora da nossa candidata à Secretaria-Geral na ONU. Também Colômbia, Irlanda, Gana. Não acho que foi difícil, não. Agora, a agenda de chefes de Estado é sempre complicada. De toda forma, convites, pessoal, estão a cargo do governo espanhol. Eu queria frisar que quando acontecem essas etapas que eu estou chamando de regionais, como foi ano passado no Chile e está sendo esse ano na Espanha, é o governo daquele país que tem muito mais margem e acaba convidando e fazendo também todas as gestões. Bom dia, embaixadora. Eu sou Felipe Frazão, do Estadão. E eu queria lhe perguntar, dada a foto de família que a gente vê, o perfil dos líderes que fizeram, vários deles, um enfrentamento muito direto ao presidente Trump, se existe algum cuidado do governo ou qual será o limite político. A gente está vindo de uma eleição que o presidente Trump tentou influenciar agora no fim de semana, foi derrotado na Hungria, e há essa preocupação do governo brasileiro, se essa agenda e esse encontro pode significar também um antagonismo ao encontro que a gente entende que o governo brasileiro ainda busca de aproximação com o governo Trump. Obrigado. E se a senhora mencionou uma candidatura da Bachelet, se espera-se, ainda que parcialmente, alguns gestos de apoio a ela de outros países, além do Brasil e da Colômbia? Desculpe. Obrigado. Essa reunião não é uma reunião contra ninguém e contra nenhum governo. Ela é uma reunião a favor da democracia. Nesse fórum, o Brasil quer compartilhar a sua experiência, né? E qual é a nossa experiência? A gente sofreu uma tentativa de golpe de Estado. Os responsáveis foram investigados, julgados, condenados, estão cumprindo prisão. Isso é um exemplo para o mundo. Essa é a perspectiva brasileira de defesa da democracia. E é disso que os países tratam. De forma alguma, não é um fórum contra ninguém, contra nenhum governo. Você mencionou a eleição na Hungria. Esse é um tema de muito interesse dos europeus. Quem é eleito presidente num país europeu ocupa um assento no Conselho Europeu, terá voto, veto, enfim. Certamente esse tema será trazido pelos europeus. Tem muitos europeus na reunião, a reunião acontece lá, mas não é um tema da nossa prioridade. Na perspectiva brasileira, o que é importante? Que a eleição na Hungria aconteceu, escorreu um clima pacífico, que o resultado democrático das urnas foi imediatamente reconhecido pelo perdedor, que tudo transcorreu da melhor forma possível.
sobre a Bachelet. Nós esperamos conseguir apoios, acho que já existe um consenso, talvez eu já possa dizer isso, em torno de uma mulher da América Latina, essa é a posição que a gente tem avançado junto ao governo espanhol. Certamente lá haverá outros nomes, mas é uma prioridade também para a gente, para o presidente Lula, buscar conversar sobre esse assunto lá em Barcelona. Embaixador Roberto Abdala, acho que chamar à mesa também o embaixador Flávio Goldman, o chefe do departamento de Europa do Itamaraty. Bom, vamos continuar então com o programa da visita à Espanha, tá bem? Da cúpula bilateral, da primeira cúpula bilateral. O presidente chegará a Barcelona à tarde da noite do dia 16 de quinta-feira e a cúpula se desenrolará ao longo do dia 17 de abril, sexta-feira. Toda a cúpula bilateral terá lugar no Palácio de Pedralbes, na parte alta de Barcelona. A programação do dia tem início às 11 horas, com a cerimônia oficial de chegada. O presidente receberá honras militares, os hinos serão executados. O presidente Lula passará em revista as tropas, apresentará a delegação do Brasil e será apresentado pelo presidente Pedro Sánchez, a delegação espanhola, e ao final dessa cerimônia inicial tem início às 11h30 da manhã uma reunião restrita entre o presidente Lula e o presidente Sánchez. Essa reunião deve durar mais ou menos 1 hora. Às 12h30 deverá ter início a reunião plenária da primeira cúpula Brasil-Espanha, com a participação dos ministros de Estado que terão se reunido com seus homólogos e que participarão dessa reunião plenária. Às 13h50 haverá a cerimônia de assinatura de atos. Às 14h15, uma declaração conjunta à imprensa. Às 14h45, um almoço que será oferecido pelo presidente do governo espanhol em homenagem ao seu presidente da República, com término previsto para as 16 horas. Então, a parte da cúpula em si termina nesse dia às 16 horas. De lá, o senhor presidente da República se deslocará ao hotel onde estará hospedado e terá uma reunião com um grupo de empresários brasileiros e espanhóis. Depois, o meu colega, o ministro Carlos Henrique Moscardo, chefe da divisão de programas de promoção comercial e investimentos, falará um pouco desse evento. E o próximo compromisso nesse dia já se insere no Fórum da Democracia, que é um jantar que será oferecido pelo presidente de governo do Reino da Espanha em homenagem aos líderes do Fórum Democracia que estarão em Barcelona, e esse jantar terá lugar no Museu Nacional de Arte da Catalunha, em Montjuïc. E aí segue-se a programação que a embaixadora Vanessa já comentou aqui com vocês. Tá? Sobre os resultados esperados. Essa visita ela pode ser vista como o coroamento do processo de reaproximação iniciado com a Espanha em 2023. Certamente dará visibilidade à importância da parceria estratégica Brasil-Espanha, uma vez que vão ser assinados vários atos, vários acordos, com benefícios concretos para as populações brasileira e espanhola. Os atos que estão sendo negociados abrangem áreas prioritárias como a igualdade de gênero e erradicação da violência contra as mulheres, social e solidária, ciência, tecnologia e inovação, saúde, cultura, empreendedorismo, micro e pequenas empresas, os aéreos, cooperação em assuntos consulares e telecomunicações. A cúpula servirá também para realçar as convergências entre o Brasil e a Espanha perante os desafios atuais do sistema internacional, notadamente em temas como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e da solução pacífica de conflitos. Em termos de comitiva, a comitiva brasileira é extensa, porque vários ministros de Estado, todos aqueles que estão negociando acordos, apoiarão o seu presidente da República. Então, eu vou citar brevemente o seu presidente da República, obviamente, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, o ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu vou só dizer os ministros sem os nomes, tá? Só para facilitar. O ministro da Fazenda, a ministra da Cultura, o ministro do Trabalho
e do Emprego, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de... o ministro de Minas e Energia, ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação substituto, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a ministra das Mulheres, a ministra da Igualdade Racial, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania e o ministro da Controladoria Geral da União. Há também o diretor-geral da Polícia Federal, o presidente do BNDES, o presidente da Fundação Instituto Oswaldo Cruz e o presidente da Apex. Eu passaria agora, a gente já conversa mais nas perguntas, ao ministro Carlos Henrique para falar um pouco desse encontro dos empresários. Obrigado, embaixador. Como havia adiantado o embaixador, terá um evento empresarial, ainda que limitado a um encontro com CEOs. Como os senhores sabem, a Espanha é um dos principais investidores no Brasil e há, inclusive, também investimentos importantes do Brasil na Espanha. Haverá um evento nesse contexto e que foi organizado juntamente com a Secretaria de Comércio da Espanha e a Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, a CEOE. É um número reduzido de CEOs, eu posso mencionar os setores, ainda que eu não possa mencionar as empresas especificamente. São empresas do agronegócio, telecomunicações, da área de transportes, de energia, de infraestrutura, de seguros e do setor financeiro. É basicamente isso que eu teria a dizer no momento sobre esse encontro, mas os senhores sabem como o presidente Lula valoriza esses encontros diretos com os grandes investidores, com potencial para gerar investimentos e empregos no Brasil. Muito obrigado. Bom, vamos mudar um pouco a dinâmica e abrir para as perguntas da Espanha, senão o programa vai ficar muito comprido e a sessão final vai ficar muito ampla também. Bom dia, embaixadores. A minha pergunta, na verdade, é para o ministro Carlos Henrique. Você podia explicar um pouco melhor? Não? Bom dia, Daniela Santos do Metrópolis. Existia uma expectativa de um acordo na área de minerais críticos com a Espanha. Eu queria saber se isso avançou, se de fato está previsto essa assinatura. Mariana, do Valor Econômico, o senhor mencionou que é um número limitado de CEOs. Você poderia passar esse número? São 10, 9? Por favor. Embaixador. Do encontro, veja-se a apresentação inicial de autoridades brasileiras e espanholas, de breve exposição de 2, 3 minutos de empresários espanhóis e brasileiros e, após essas apresentações, discurso do senhor presidente da República. Esse será o formato. Não difere de outros encontros de CEOs organizados durante visitas presidenciais a outros países nesse ciclo do governo Lula. Quanto a você, do Metrópolis, que me perguntou sobre minerais críticos, está em negociação um memorando de entendimento sobre cooperação nessa área, mas ainda não temos nada acordado, não se chegou a uma conclusão e seria um memorando que focaria na questão da cooperação nessa área. Tá? Isso é uma coisa importante deixar claro. Não está se falando de extração, sim de cooperação. Bem, mas ainda não está pronto para assinatura. Estamos em fase de negociação. Obrigado. Isso eu não sei te dizer, mas porque eu desconheço os outros acordos que não são da minha área. A ideia é explorar uma cooperação nessa área. Extração ou outra coisa do gênero. Tá bem? Quanto ao número, é reduzido por enquanto, em torno de 10, de cada lado. Podemos, então, passar para a parte de Alemanha, Hannover, Feira de Hannover. Embaixador. E se vocês não tiverem nada a opor, a gente vai fazer Alemanha e Portugal. Bom, visita à Alemanha, ela é composta de vários eventos. Se dará nos dias 19 e 20 de abril. Então, o presidente do Fórum da Democracia, no dia 18, no dia 19, pela manhã, ele embarcará para a Alemanha. Tá? A Alemanha, como vocês sabem, por vários motivos, é uma parceira de primeira ordem do Brasil e um ator de peso no cenário internacional. A Alemanha é a maior economia da Europa e a terceira maior economia do mundo.
PIB da Alemanha ano passado foi de 5 trilhões de dólares e é também a quarta maior parceira comercial do Brasil, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Argentina. É também a sétima origem de investimentos diretos no Brasil, com estoque estimado em 2024 de 38,5 bilhões de dólares. A nossa corrente de comércio bilateral somou, em 2025, 20,9 bilhões de dólares, com um déficit brasileiro da ordem de 7,9 bilhões. A visita do presidente, mais uma vez eu quero lembrar esse fato, que é um fato muito importante, ela se dará a poucos dias da entrada provisória em vigor do Acordo de Parceria Brasil-União Europeia, o que, mais uma vez, deverá incentivar os fluxos bilaterais. E não podemos perder de vista que a Alemanha também, desde a primeira hora, a Alemanha tem sido, igualmente, o nosso principal parceiro em cooperação técnico-financeira. Nos últimos 4 anos, assumiu compromissos que somam 1 bilhão de euros nessa área. Um aspecto também muito importante da cooperação bilateral é que desenvolvemos uma cooperação exemplar no âmbito do diálogo digital. Convergências muito grandes entre a política alemã para a inteligência artificial e as diretrizes do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, com ênfase no desenvolvimento de capacidades locais. A ação ambiental, obviamente, é um dos eixos mais tradicionais e bem-sucedidos da nossa agenda com a Alemanha. A gente gosta de dizer, o que eu acho que faz todo sentido, que se o berço do regime internacional sobre mudanças climáticas com a Rio 92 é o Brasil, a Alemanha é a sua casa, com o secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas, que está sediado em Bonn. Vale recordar que a Alemanha, na COP30, anunciou contribuição para o TFFF, o Tropical Forest Forever Facility, da ordem de 1 bilhão de euros, e também participa do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, no caso do Fundo Amazônia, desde sua criação em 2008. Também na esfera multilateral, Brasil e Alemanha são grandes parceiros, pontes importantes, como no G20, e também trabalham em prol da inclusão social, sustentabilidade e reforma do sistema de governança. Não podemos perder de vista que Brasil e Alemanha integram o G4, juntamente com a Índia e o Japão, para promover a reforma do Conselho de Segurança. O presidente Lula manterá reunião com o chanceler federal e participará da abertura da Feira Industrial na tarde de 19 de abril. Eu vou passar agora para o programa mais detalhado, porque eu acho que é de interesse de todos. Só um instantinho. Bom, o presidente deverá chegar a Hannover em torno do meio-dia do dia 19, às 14h30. Uma recepção oficial às 15h45. A recepção oficial será seguida de hinos nacionais, honras militares, de uma fotografia oficial e, em seguida, às 16 horas, haverá uma nova reunião. Às 16h20 terá lugar uma reunião ampliada, tá? Entre o presidente da República, o chanceler federal da Alemanha, e alguns membros das comitivas, em um formato mais reduzido. E às 18 horas, o presidente participará da cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hannover. Tá? É uma cerimônia oficial que terminará por volta das 19h10. Às 19h40, será na Galeria do Palácio de Herrenhausen, oficial, tá? Com a presença, é um jantar empresarial, com a presença do chanceler federal da Alemanha e do presidente da República, e também com membros da delegação. Esse é o programa do primeiro dia em Hannover. Segunda-feira, 20, o presidente abrirá o estande brasileiro na Feira de Hannover às 8h10 da manhã. Às 8h25, ele visitará toda a feira, num percurso que será predeterminado. Às 10, essa visita termina por volta das 10 da manhã e às 10h15 o presidente participará da abertura da 42ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Esse encontro se realiza anualmente, um ano no Brasil, outro ano na Alemanha, e o meu colega Carlos Henrique poderá, em seguida, discorrer um pouco mais
sobre este evento. Às 12h30 desse mesmo dia, então, a sessão plenária da terceira reunião de consultas intergovernamentais Brasil-Alemanha, de alto nível. Então, eu vou tentar resumir porque eu acho que não está bem claro. Vários eventos acontecerão na Alemanha. Um deles é a participação do Brasil na Feira de Hannover, a industrial. Depois haverá a terceira reunião do mecanismo de consultas intergovernamentais de alto nível, que a gente chama CIAM, tá? Que essas consultas serão presididas pelo chefe de governo alemão e pelo presidente Lula, com participação de delegações ministeriais. Haverá também, tá? Eu vou falar da comista também. Haverá esse encontro empresarial Brasil-Alemanha e haverá a reunião da 52ª Comissão Mista Brasil-Alemanha de Cooperação Econômica, que é o mais tradicional mecanismo bilateral Brasil-Alemanha, que se reúne ininterruptamente desde 1974, quando foi criada. A secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, e o ministro Márcio Elias Rosa, Indústria e Comércio, chefiarão pelo lado brasileiro a comista, e do lado alemão a chefia caberá ao secretário de Estado parlamentar do Ministério da Economia e Energia, Stefan Hohenhoff. É isso. Falar um pouquinho, então, da Comissão Interministerial de Alto Nível. É a terceira edição dessa reunião. Ele foi estabelecido em 2013, à margem da cúpula CELAC União Europeia, um arranjo de caráter especial e exclusivo que a Alemanha mantém com poucos estados: Espanha, França, Itália, Eslováquia, Polônia. E fora da União Europeia, além do Brasil, China, Índia, Israel, Japão e Rússia, só mantém também com a Turquia, que no momento está suspenso. Então, o Brasil é o único país latino-americano que mantém esse tipo de exercício com a Alemanha. Isso é uma coisa importante da gente registrar. As edições anteriores das CIANs aconteceram em Brasília, em agosto de 2015, e em Berlim, em dezembro de 2023. Na sessão plenária, que será liderada pelo presidente Lula e pelo chanceler Friedrich Merz, ela se dará em forma de um almoço de trabalho no mesmo dia, depois do qual seguirá uma conferência de imprensa dos dois chefes de governo. Na tarde desse mesmo dia, ainda a confirmar a possibilidade do presidente Lula visitar Wolfensburg, que é a localidade alemã no mesmo estado da Baixa Saxônia, onde se encontra a sede mundial da Volkswagen. Tá? Isso também é uma coisa que está confirmada, né, Carlinhos? Ainda não está confirmado. Então é isso. Há também a questão das comitivas e dos possíveis acordos e anúncios. Né? Então vamos aos possíveis acordos. Nós já temos pronto para assinatura 10 acordos e 10 anúncios também. Tá? Esses acordos, eu vou dizer simplesmente as áreas dele, porque senão vai ficar uma coisa muito cansativa. Cooperação em produtos de defesa, memorando de entendimento entre a ESG, a ESD e o Instituto Metz da Universidade de Bundeswehr de Munique. Há uma carta de intenções sobre o novo lote de fragatas Tamandaré. Há uma renovação por mais 3 anos da Declaração Conjunta 2023-2025 sobre diálogo estratégico de alto nível sobre ação e ambição climática, a atualização da Declaração Conjunta sobre infraestruturas de qualidade, a Declaração Conjunta sobre parceria e inteligência artificial, fundos de inovação, a Declaração Conjunta sobre pesquisa oceânica, uma Declaração Conjunta sobre o desenvolvimento da missão espacial CO2 e MARS, a Declaração Conjunta sobre a criação do Centro de Inovação Energética, e a Declaração Conjunta sobre Pesquisa Climática Bioma Cerrado. Como eu mencionei anteriormente, há também 10 anúncios: o 6º Diálogo Digital Brasil-Alemanha, a cooperação MEMP, Ministério de Economia e Energia, criação do Diálogo Bilateral sobre Bioeconomia, um plano de ação sobre economia circular e eficiência de recursos, desenvolvimento sustentável por meio do programa de microfinanças e inclusão, acredito, últimos progressos e contribuições para o TFFF. Há uma parceria, um anúncio de parceria no campo da mobilidade sustentável, apoio financeiro ao Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, Fundo Clima,
cooperação em programa de intercâmbio diplomático e desenvolvimento conjunto de um aplicativo de prevenção de acidentes de trabalho baseado em inteligência e inovação, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o presidente do BNDES, a presidente da Petrobras, o presidente da Apex Brasil. É isso. Carlos Henrique, se você quiser dizer alguma coisa sobre a Feira de Hannover e o encontro empresarial, também a comista, talvez. Tá bom, muito obrigado. A presença brasileira na Feira Industrial de Hannover não é por acaso. Ela reflete uma decisão estratégica, em sintonia com a retomada da política industrial do país, né, promovida pelo presidente Lula, que recriou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e recolocou a indústria no centro de projetos de desenvolvimento da iniciativa do Nova Indústria Brasil. Então, nada mais lógico do que participar como país convidado, é um grande prestígio para o Brasil, e coincide com os nossos interesses, né, na implementação dessa política industrial. Há 2 anos, negociou-se a participação do Brasil como país parceiro oficial. Desde então, o de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura do Itamaraty vem trabalhando intensamente com o MIDIC, com a Apex Brasil e com a CNI para transformar essa presença em uma grande vitrine da capacidade produtiva, inovadora e tecnológica O objetivo, então, é ampliar a nossa visibilidade internacional, mostrar a integração do ecossistema brasileiro e reforçar o posicionamento do país como destino de investimentos, tecnologia e negócios. A ocasião torna-se mais crucial em momento de reorientação geográfica de investimentos de grandes empresas alemãs e europeias, à luz das circunstâncias geopolíticas correntes. Como havia mencionado o embaixador, é um momento oportuno igualmente pelo início da implementação do acordo Mercosul-União Europeia. Não poderia haver momento melhor para mostrar a nossa capacidade e o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, parceiro oficial, nós teremos 2.700 metros quadrados de área na feira, com halls temáticos, né? Nós temos 6 halls temáticos. Temos um hall para startups, pesquisa e hidrogênio, energia e armazenamento, digitalização e software, industriais e economia circular, e um hall de automação, robótica, IA e segurança digital. Então, todos esses são setores, não são os únicos, mas todos esses setores fazem parte das iniciativas do Nova Indústria Brasil. Esqueci de mencionar um hall de componentes e automação, que seria o 6º. Esses pavilhões contarão com a participação de 140 empresas brasileiras. Além dessas 140 empresas, nós temos mais 300 empresas que participarão indiretamente, serão representadas, digamos assim, na feira. A realização dessa iniciativa conta com o apoio de importantes instituições e que refletem a diversidade e a força do setor produtivo brasileiro. Temos como parceiros institucionais, enfim, além da Apex Brasil, é claro, né, que foi a força motriz, digamos assim, a principal entidade na organização da participação brasileira. Temos também um apoio importante do SEBRAE, de empresas multinacionais brasileiras com interesses no mercado alemão e europeu, a exemplo da Vale. Temos também um apoio importante do BNDES, a Confederação Nacional do Transporte e um interesse da própria Volkswagen, como havia mencionado o embaixador, esse gentil convite ao nosso presidente para visitar Wolfsburg. É claro que temos também colaboração fundamental da CNI, que inclusive organiza o Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Posso mencionar brevemente a organização desse evento a seguir. Temos também a participação fundamental da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, a HK Brasil, Deutsche Messe, né, evidentemente, né, que nos como país homenageado, a ABIMAC, que é fundamental para o sucesso desse projeto da Nova Indústria Brasil, porque é a nossa associação mais importante desse segmento, além de outras associações que estarão com forte presença também na feira, como a ABINER, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, e Softex, de Software e Informática. Então, isso evidencia a ampla articulação entre o governo e o setor produtivo no Brasil, e estamos bem representados
nesses pavilhões, com essa agenda comum de inovação, estabilidade, promover essa inserção internacional do Brasil nesse momento crítico no cenário internacional. Como havia mencionado, vou repassar brevemente, o presidente Lula participará no dia 19 de abril da cerimônia de abertura da feira, juntamente com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na manhã do primeiro dia de exibição. Ambos visitarão um pavilhão brasileiro e estandes de empresas alemãs e de outros países. Esses estandes ainda estão em fase de seleção, mas certamente serão de empresas que demonstram exemplos de envolvimento, de investimentos no Brasil e de potencial. A presença do chefe de Estado ou de governo do país parceiro ao lado do chanceler é tradicional. Então, isso já faz parte do roteiro do país homenageado. Então, como um país parceiro oficial da Feira de Hannover, o Brasil se apresenta ao mundo como uma potência industrial sustentável, inovadora e competitiva. Unimos a força da nossa indústria, a criatividade das nossas startups, a excelência dos nossos centros de pesquisa e a abundância da nossa matriz energética limpa para oferecer soluções concretas em digitalização, energética, carbonização e manufatura avançada. Do hidrogênio sustentável, inteligência artificial aplicada à indústria, da economia circular à logística sustentável, o Brasil se apresenta, então, como parceiro estratégico para quem quer produzir com eficiência, tecnologia e responsabilidade. Como havia mencionado o embaixador, além da nossa participação na Feira Industrial de Hannover, haverá o encontro econômico Brasil-Alemanha. Está prevista a realização da 42ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, dia 20 de abril de 2026. Empresarial, o evento é organizado conjuntamente pela Confederação Nacional da Indústria, do lado brasileiro, e pela Federação da Indústria Alemã, do lado alemão. A cerimônia de abertura do EBA ocorrerá no Centro de Convenções da própria Hannover Messe e contará com o discurso dos presidentes da BDI e da CNI, além de discursos do chanceler alemão Friedrich Merz e do senhor presidente da República. Após a abertura do evento, estão previstos painéis temáticos com os temas Respondendo a Desafios Geopolíticos Globais, Transformação Inteligente e Cooperação para Indústrias Resilientes e Defesa, ambos com a presença de empresários de alto nível dos dois lados. Haverá ainda palestras moderadas com os seguintes títulos: Inovando Juntos, Mineração Inteligente, do Laboratório ao Mercado, Inovação e Saúde, Sustentabilidade e Eficiência Energética, e, além dos horizontes, impulsionando a competitividade industrial por meio de IA e tecnologias. Prevê-se, ademais, a realização de conversas sobre comércio e investimento, que devem contar, pelo lado brasileiro, com a participação de representantes da CNI e da Apex. E, por fim, deve ocorrer uma sessão de encerramento com resumo do evento, que contará com os presidentes da BDI e da CNI. Até o momento, o evento já contaria com cerca de 500 inscritos. 50% de cada lado. Eu não sei se é sobre a comista, posso repassar, eu acho que seria isso. Eu só queria, se você me permite, Carlos Henrique, dar um dado importante que sempre me chama muito a atenção. Só em São Paulo há mais de 1.300 empresas alemãs representadas. São Paulo é a maior praça para negócios da Alemanha fora da Alemanha. É um dado muito significativo, muito impressionante. Muito obrigado. Sim, embaixador, bem lembrado, né? Além do estoque de investimentos significativo, né? Mais de 40 bilhões de dólares, né? 43, se não me engano. Perdão, passo para Portugal e depois a gente abre para as perguntas de Alemanha e Portugal, tá bem? A visita a Portugal é uma visita curta. O presidente sairá de Hannover direto para Lisboa. Ele sai de Hannover na manhã do dia 21 de abril. E a programação em Lisboa se inicia com um encontro com o primeiro-ministro português, seguido de... Sim, primeiro o presidente será recebido pelo primeiro-ministro português Montenegro no Palácio de São Bento para o encontro de trabalho. Neste encontro, em revista a agenda bilateral, envolverá áreas de cooperação aeronáutica, cooperação em ciência e tecnologia e inovação, muito provavelmente diálogo sobre imigração e combate à xenofobia. E, nessa ocasião, eles poderão, obviamente, tratar de assuntos de interesse da comunidade brasileira
e de temas de paz e segurança internacional, entre outros. Quero recordar que em abril de 2023, Portugal se converteu no primeiro país visitado pelo presidente Lula no seu terceiro mandato e naquela ocasião se realizou a 13ª Cimeira Brasil-Portugal, quando nós assinamos 14 atos bilaterais. Em fevereiro de 2025, o presidente Lula foi reciprocada, quando então o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro Luiz Montenegro estiveram em Brasília. Foi comemorado, na ocasião, o bicentenário das relações diplomáticas Brasil-Portugal e foram assinados 19 atos, né? É bom sempre ter presente o caráter especial da nossa relação com Portugal, que, ademais dos laços históricos, tem uma dimensão humana muito importante. Há uma expressiva diáspora portuguesa no Brasil, como nós sabemos, e uma numerosa comunidade brasileira em Portugal, que está estimada em torno dos 500 mil brasileiros registrados. É a nossa segunda maior comunidade no exterior, está apenas atrás da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Brasil e Portugal têm uma coordenação muito importante nos foros multilaterais, com destaque para a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, que este ano cumpre 35 anos. Também gostaria de recordar que Portugal participou das reuniões do G20 em 2024, sob a presidência brasileira do G20, como país observador. E nessa condição, ele aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e assumiu o compromisso de apoiar financeiramente o secretariado da Aliança contra a Fome e a Pobreza até 2030. Há também uma importante agenda de cooperação econômica bilateral. A nossa corrente de comércio atingiu 4,5 bilhões de dólares em 2025, um superávit brasileiro de 2 bilhões. Também são tidos investimentos portugueses no Brasil e brasileiros em Portugal. E gostaria mais uma vez de recordar que Portugal também é um apoiador de primeira hora do acordo de parceria Mercosul-União Europeia, que entrará provisoriamente em vigor em 1º de maio. Então, a Portugal é muito simples, né? Será o primeiro encontro do presidente com o novo presidente português. Eu acho que podemos abrir agora para... Bom, depois desses 2 encontros, o presidente retorna a Brasília. Tá, obrigado. Abrindo para pergunta. Boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre a agenda em Portugal. A visita do presidente Lula a Portugal, né, as bilaterais do PETIS, né, com o presidente Seguro e com o primeiro-ministro Luiz Montenegro, se o presidente brasileiro vai trazer alguma cobrança para que a nova lei de nacionalidade seja vetada. Né? Outra coisa também, como que o Itamaraty e o governo brasileiro enxergam essa nova lei de nacionalidade, né, que de forma geral passa aí o tempo mínimo, né, agora de 5 para 7 anos. O Brasil vai responder com reciprocidade? É um tema que está na agenda do Lula com Montenegro, com o Seguro, ou alguma outra autoridade brasileira vai tratar sobre esse assunto na agenda Portugal? E só uma última perguntinha, a comitiva em Portugal vai ser quem que vai estar com o presidente Lula? Mas escolher 3 perguntas, mais alguém? Oi, bom dia, Vivian Oswald do Jota. Eu queria, vocês mencionaram, enfatizaram, o embaixador falou sobre, sobre o 1º de maio, quando começa em caráter provisório, né, o acordo União Europeia e Mercosul. Eu queria saber se tem planejado algum tipo de evento, porque são 3 países que fortaleceram muito a posição, né, da discussão em prol do acordo. Quero saber se vai ter algum anúncio específico, se vocês por acaso vão anunciar o decreto presidencial, né, do Brasil, ratificação do acordo. Quero saber o que tem previsto especialmente para isso. Vocês estão mencionando a importância desses países, mas se tem alguma coisa na programação prevista para isso específico. Obrigada. Mais uma aqui. Ricardo, Folha, desculpa se essa pergunta estiver fora de lugar, e talvez vocês tenham falado isso, eu tenho perdido, mas muito pontualmente, aproveitando que está todo mundo aí que estava falando da Alemanha ainda, são quantos empresários brasileiros estão indo para Hannover? Bem pontual mesmo. Obrigado. São 140 empresas representadas e 300 empresas apoiadas indiretamente no pavilhão. Sim. Posso responder, né? Vamos lá. Vou começar pela comitiva em Portugal, que alguém de vocês me perguntou. Portugal, em princípio, será o presidente da República, o embaixador Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro de Minas e Energia,
o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação substituto, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a presidente da Petrobras e o presidente da Apex. Em princípio, a comitiva a Portugal é essa. Bom, quanto ao acordo Mercosul-Europeia, se há algum evento planejado. Veja bem, a ênfase que foi dada a esses 3 países é porque são 3 países, coincidentemente, que foram grandes impulsores, defensores desse acordo, um acordo que levou 26 anos de negociação e desde o lançamento da ideia chegou a quase 30 anos. A ratificação já foi feita por todos os países do Mercosul. O depósito, a informação da ratificação por parte do Brasil já foi feita a Bruxelas. E, na verdade, no contexto dessas 3 visitas, não há nenhum evento específico no contexto do acordo Mercosul-União Europeia que esteja programado. O que se está explorando, obviamente, e isso é um projeto que tomará todo ano, é juntamente com a União Europeia, organizar eventos e seminários de esclarecimento e preparatórios, né, também à adoção provisória do acordo de nossa parte. Nosso colega aqui da agência Lusa. Tá? Enfim, a questão da nova lei da nacionalidade e da comunidade brasileira no exterior, obviamente, isso é um assunto delicado e que há, sim, um interesse da parte brasileira de tratar desse assunto porque persistem desafios decorrentes das mudanças recentes na lei de imigração por parte de Portugal. Sobre esse assunto, a gente sempre gosta de frisar que é importante buscar uma integração maior da comunidade brasileira, tendo presente o Estatuto da Igualdade previsto no Tratado de Porto Seguro e o Acordo de Mobilidade da CPLP. Então, obviamente, discordâncias aí, mas Portugal e Brasil têm um canal aberto sobre esse assunto e conversam de forma muito franca e buscando o bem-estar das comunidades brasileiras lá quanto portuguesas aqui. Não sei se respondi bem sua pergunta, mas é o que eu posso dizer por enquanto. Mais uma rodada. Acho que foi já uma apresentação bem exaustiva, no sentido de passar por todos os pontos, os temas da visita. Então, acho que podemos encerrar. Muito obrigado, embaixador Abdala, embaixador Flávio, ministro Carlos Moscardo. Bom, é isso, pessoal. Lembrando que o credenciamento para essas viagens segue aberto. O de Portugal, se não me engano, será aberto ainda hoje. De Alemanha e Espanha já estão abertos. Tá bem? É isso. Muito obrigado a todos.